E se eu disser pra você que eu sei quando o mundo vai acabar? Eu também achei que estava maluco, mas eu tenho uma fonte. Por todo o tempo, o homem buscou respostas para o futuro. E, na verdade, alguns dos grandes futurólogos que existiram até os dias de hoje foram os índios Hopi. Esses grandes profetas nativos americanos literalmente saíram do Grand Canyon centenas de anos atrás. Os espanhóis os descobriram em 1540, mas provavelmente eles viveram no Arizona por 700 anos. Eles tinham 9 profecias sagradas que previram muitos dos progressos modernos. Como, por exemplo, as ferrovias, os carros e até a internet. Centenas de anos antes de alguém ter ouvido falar nisso. Os Hopi também têm uma profecia do fim dos dias que parece estar começando a acontecer. O assustador é que a previsão é quase idêntica à profecia apocalíptica dos maias. Esse é o ponto em que quase todas as religiões concordam. O mundo irá acabar. Então, quando um grupo com tantas previsões certas diz que sabe quando o fim chegará, eu quero saber o que eles previram. Sou Brad Meltzer. Passei minha vida colecionando histórias. As melhores incluem sinais, símbolos, códigos, significados secretos, escondidos, mas à nossa vista. Algumas se tornaram base para os meus romances, mas eu só arranhei a superfície das coisas. Agora, a história me deu recursos para investigar a fundo. Este é Decifrando Códigos. Decifrando Códigos. Monumento Nacional Upatque. O Bud, a Christine e o Scott estão em mulas, indo para a reserva Hopi, no Arizona. Vocês sabem o que é uma mula? É um cruzamento entre um cavalo e um burro. E viram o que eu fiz? Eu decifrei para vocês. Decifradores a caminho. E prontos para começar. Não gostaria que este fosse meu método de transporte normal. Ah, mas esses animais são fortes. Eu não me incomodo. Vamos! Isso! Lá vem ela. Vamos lá, não deixe eles nos passarem. Vamos. Bonitinha. Calma aí. Então é aqui que os Hopi vivem? Eles são os especialistas no fim do mundo. Eles parecem ter informações muito precisas. Fazem uma previsão e ela sempre é certa. Exato. Existem muitas religiões que profetizaram eventos cataclísmicos em algum momento. E os mesmos, isto é, as profecias são tão iguais que é difícil ignorá-las. Esse autor, Gary David, tem estudado a cultura Hopi e as profecias há muito tempo. E nós temos uma chance de falar com ele sobre o que eles acreditam e sobre o que vai acontecer. O nome Hopi significa literalmente povo pacífico. E desde o início da civilização Hopi, alguns anciões eram considerados sábios e partilharam suas profecias, suas visões do futuro e do que esperava por eles e pelo resto da tribo. Essas profecias Hopi foram passadas através do tempo, de geração a geração, por centenas de anos, e sempre verbalmente. E a mais assustadora dessas profecias fala sobre o fim do mundo que nós conhecemos. Os Hopi acreditam que este mundo está indo em direção a um fim violento. E estamos vendo isso o tempo todo. As inundações, a fome, as coisas que vemos hoje foram previstas pelos Hopi. Gary David. Em meados do século XX, elas começaram a ser divulgadas. O mundo começou a ler sobre as profecias Hopi. Eles têm profecias há milhares de anos, representando o fim do quarto mundo. Os Hopi acreditam que eles foram destruídos 3 vezes antes. A primeira vez foi pelo fogo. Pode ter sido uma queda de asteroide ou pode ter sido algum vulcão. O segundo mundo foi destruído pelo gelo. Foi um tipo de era do gelo, Era certo? do gelo. E o terceiro mundo foi destruído por uma grande inundação. Bom, muitas culturas, é claro, têm mitos de inundação. mesmo. E essas profecias são antigas, elas têm milhares de anos. E têm sido passadas adiante verbalmente. Exatamente. Sabemos se foram registradas anteriormente ou se isso não é apócrifo de alguma maneira? Bom, os Hopi não tinham um sistema de escrita, então elas foram passadas verbalmente, de geração a geração.
Os Hopi acreditam que estamos para passar pelo que chamam de grande purificação. E suas profecias falam de 9 sinais. Muitos desses sinais parecem já terem acontecido. E entre eles estão a chegada dos homens de pele branca que irão tomar a terra para si mesmos. E parece que acertaram na mosca. Eles também previram que a terra seria cruzada por serpentes de ferro, que são incrivelmente similares aos trilhos das ferrovias construídas nos anos 1800. A melhor de todas, porém, foi quando os anciões previram a chegada de rodas giratórias cheias de vozes, que tanto poderiam ser vagões cobertos ou, é claro, carros. Os Hopi então previram que a terra seria cruzada por uma teia gigante de aranha, que bem lembra a internet. Esses caras eram muito bons, não é? Então, quando vemos esse histórico, isso nos faz dar mais atenção para o que eles estão dizendo sobre o fim dos dias. O 7º sinal é muito importante. Disseram que o mar ficaria negro e que todas as criaturas vivas no mar morreriam. E estamos caminhando para isso com todos os vazamentos de óleo, não é? Bom, isso aconteceu no verão de 2010. O óleo do Golfo vazou. Mas os Hopi acreditam que, no final, um lugar de moradia nos céus cairá na terra e uma estrela azul aparecerá para indicar que a purificação começou. Isso seria como um asteroide ou uma estação espacial? Poderia ser um cometa errante ou uma colisão com um asteroide. Gary, os Hopi nos dizem quando exatamente isso vai acontecer? Ou Já ouvi nós dizer temos... que os Hopi são os mestres do espaço e os Maias eram mestres do tempo. Os Maias têm uma data específica, 21 de dezembro de 2012. Eu li que os Maias e os Hopi podem, na verdade, ter se comunicado e negociado. Havia muito comércio acontecendo entre o território Maia na América Central e os Hopi aqui no Arizona. E isso dá mais ou menos 2.000 quilômetros que esses povos percorriam a pé. Sabiam? É incrível. Havia uma troca de ideias. E pelo que penso, as ideias sobre profecias eram trocadas entre os Maias e os Hopi. Nossa. Os Hopi têm um lugar sagrado onde suas profecias estão gravadas. Milhares de anos atrás, os anciões Hopi gravaram suas previsões em forma de pintura na face desta enorme rocha, a Rocha da Profecia. O lugar é tão sagrado que estranhos não podem ir até lá, mas os Hopi estão dispostos a partilhar a sabedoria que a rocha contém. Mas só se eles contarem a história. Agora, Bertrand Savadoa foi encontrar o Bud, a Christine e o Scott para mostrar as pinturas reais na rocha. As pessoas têm feito referência a estas imagens particulares como a Rocha da Profecia, mas na cultura Hopi não temos nenhuma palavra específica em nossa língua que se refira à profecia. Ela se refere à compreensão ou conhecimento tradicional. Bertrand Savadoa, turnês pelos antigos caminhos Hopi. Então, o quadrado ou o retângulo representa o lugar do surgimento Sipapu, o solo do Grand Canyon, ou pode se referir aos fatos de os ancestrais terem se dispersado nas 4 direções para tocar os 4 cantos da Terra. A interpretação da Rocha da Profecia tem sido debatida, mas todos parecem concordar em alguns pontos. A grande figura humana à esquerda é Deus, ou o Grande Espírito. As 4 figuras palito no alto representam os 3 mundos que vieram e se foram, e o 4º mundo em que estamos agora. A figura palito embaixo representa o povo Hopi caído, que se afastou do caminho correto e, como homem branco, apega-se ao mundo material. Os 2 círculos à esquerda representam os 2 grandes abalos de terra que aconteceram, e alguns pensam que se referem às 2 grandes guerras mundiais, mas outros acham que foram terremotos cataclísmicos. Supõe-se que o círculo à direita seja um grande abalo ainda por vir, e alguns acham que o 3º terremoto pode ser um mega terremoto 10.0 maior do que tudo que o mundo já viu até agora. Assim, com isso, este círculo aqui seria a representação de, sabem, esse equilíbrio ou ciclo de vida e morte. Os padrões de clima para as 4 estações, a rotação da Terra também. Talvez em algum ponto do tempo houve uma mudança no eixo, ou então existem algumas catástrofes naturais que aparecem ligadas a erupções vulcânicas. O fogo líquido que os ancestrais mencionavam, os tsunamis e todos os terremotos e tremores. Havia uma outra previsão de um sinal que mencionava que a água subiria ou encheria a área da Terra. Eles dizem que um dia vamos acordar e veremos a água como um sinal da Mãe Natureza. Sabe, de que algo está desequilibrado. A
ideia de que grandes terremotos e inundações devastadoras destruirão o mundo é comum a muitas culturas e religiões. Ela é mencionada nas antigas profecias dos maias e até a Bíblia prevê esses acontecimentos apocalípticos. O Bud, a Christine e o Scott foram para Los Angeles para descobrir mais sobre como um terremoto 10.0 poderia ser. Universidade Loyola Marymount, Los Angeles, Califórnia. Nossa, vejam essa paisagem. O mais incrível é que tudo isso sumirá se tudo que ouvimos sobre o fim acabar sendo verdade. Dá pra ver tudo com as montanhas ali e nós do lado alto bem aqui. Olhem onde a água está, o oceano, e dá pra ver porque esta é a área de evacuação em tsunamis. Uma área de drenagem gigante mesmo. É isso aí. Bertrand falou sobre os 3 abalos de terra que poderiam ser as guerras mundiais. Também poderiam ser terremotos. E que lugar melhor do que Los Angeles para estudar terremotos, me diga. Olha só, isso é só a ponta. Se o que o Bertrand falou acontecer, isso tudo vai ficar embaixo d'água até o Arizona. É, ele disse que vamos acordar e ver a água. Uau. Nossa. Os Hopi prevêem uma grande enchente da Mãe Natureza buscando vingança daqueles que a atacaram. Mas esperem até ver o que mais o Bud, a Christine e o Scott descobriram. Os Hopi há muito previram o fim dos nossos dias. Passadas de geração em geração, essas profecias anteciparam uma série de sinais, incluindo tornados, tsunamis e, mais do que qualquer coisa, terremotos que marcarão a vinda do apocalipse. Os Hopi não estão sós em sua crença sobre o nosso futuro. Os maias e muitas outras culturas também têm previsões sombrias sobre o fim dos tempos. O Bud, a Christine e o Scott estão agora em Los Angeles, examinando as semelhanças entre essas várias profecias. Universidade Loyola. Certo, então temos antigas profecias de terremoto. Como Bertrand disse, as profecias Hopi mencionam terremotos e algumas interpretações do calendário maia prevêem grandes terremotos que exterminarão a humanidade também. Caramba! A cristandade ecoa um sentimento similar. Na Bíblia, no livro do Apocalipse 8.5. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E o trovão ribombou, o raio relampejou e houve um terrível terremoto. Bom, eu só espero que a revelação 8.5 não seja a intensidade na escala Richter. Vai ser um problemão se for isso. Pois é, e segundo o Alcorão, existem vários sinais indicando o fim dos tempos ou o dia da ressurreição. A Terra passará por um terremoto tão grande que as montanhas cairão, o corpo interno da Terra sairá e a Terra se esticará. Campos, animais e água serão aniquilados. Vocês veem as semelhanças aqui? Tem 2 coisas que me assustam muito, que são terremotos e raios. Eu não sei, eu já estive em muitas tempestades elétricas, mas o terremoto foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. E estávamos a 160 quilômetros do epicentro. Bom, segundo isso aqui, teremos os 2. Teremos terremotos e raios, não precisa escolher. Tanto faz. Essa é boa notícia. Eu acho que o meu foi do tipo chacoalhante. E o som que fazia era mais ou menos assim. E depois Isso fez... mesmo. Os pratos e os copos todos caíram da prateleira e quebraram. E, sabem, eu fiquei... apavorado de verdade. Os cientistas recentemente confirmaram um notável aumento da atividade sísmica em todo o redor do mundo. E isso é assustador, porque um dos sinais Hopi da aproximação do apocalipse é um grande terremoto, maior que todos na história da humanidade. Isso não é nada bom, especialmente se você mora em uma linha de falha na Califórnia. E adivinhem só, o Estado Dourado não é o único. Dá só uma olhada nisso, é um mapa dos Estados Unidos. As linhas coloridas são os locais onde os terremotos são possíveis, segundo a pesquisa geológica, ou seja, em quase todo o país. Parece que um terremoto pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento, e o Bud, a Christine e o Scott vão descobrir qual é a intensidade que um mega terremoto teria. Ready America, Vernon, Califórnia. Terremoto, segure-se. Isso é o que chamamos de Grande Shaker. É o maior simulador de terremotos móvel do mundo. Vamos colocar vocês aí dentro para que possam experimentar por si mesmos como seria se isso acontecesse. E que força de terremoto vamos experimentar aí? Eu vou lhes dar um 7.8 hoje, porque é isso que os cientistas especialistas dizem que podemos esperar na falha de San Andreas. O terremoto mais forte já medido na história moderna atingiu o Chile em 22 de maio de 1960. Sua magnitude quebrou recordes, 9.5. Ele criou ondas de tsunami de 25 metros que atingiram a costa chilena. E 6.000 pessoas morreram.
Pense só em como deve ter sido isso. Para dar um exemplo, no Haiti, em janeiro de 2010, houve um 7.0. Faremos um maior que isso. Nossa! Eu estive em um 6.9 em Idaho. Felizmente não havia ninguém morando lá, mas eu estou preocupado com um 7.8. Claro, pode entrar. Tá bom. Eu vou esperar vocês legal. aqui. Eu recomendo que se segurem aí dentro. Eu reparei que o Brian não está vindo com a gente. É, eu também reparei nisso, é sério. Tá certo. Tom, pode ligar. Ai! Ai, nossa! Minha nossa! Ai! Isso Ai, não meu tem Deus. graça, hein? Ai, segura aqui! Ai, me dá a mão! Espera um pouco. Ai. Por que eu tô segurando Ai, eu nela? não sei! Evite isso. É sério? Ai, meu Deus! Ai, Segurem, ai, meu segurem! Deus. Ai. Isso é mesmo? Que droga! Ai, meu Deus! Eu não gostei Ai, meu disso. Deus! Eu preciso sair daqui. Tá bom, antes de tudo, não havia motivo para botá-los naquela máquina de terremotos, não é? Tá bom, tá. Isso fez sentir como é um terremoto realmente, mas a verdade é que fica bom só na televisão. Além disso, foi muito divertido. Você viu no que o Bud agarrou para se segurar? Ele agarrou a Christine. Imagina, um homem de 100 quilos agarrado a uma mulher de 50 para se segurar. Engraçado, né? Que vergonha. Eu diria que isso foi até um pouco assustador. Lembre-se, esse não foi um tremor tão forte como seria um mega terremoto. Pense nisso, esse foi um tremor de 7.8. Mas um terremoto 10.0 seria 100 vezes mais potente. Isso iria lançar o Bud e a Christine e o Scott no ar em segundos. Imagine o que um tremor tão potente faria com nossa infraestrutura, com os prédios. Isso faria o terremoto de São Francisco parecer com as sacudidas da câmera em Jornada nas Estrelas. Imagine vidro quebrando a seu redor, além disso tudo. Então, como é que foi? O que vocês acharam? Eu senti que eu precisava me segurar. Tem a simulação e depois tem o real. Eu acho que isso foi simulação, mas pareceu real. Todos dizem que terremotos são violentos e foi o que pareceu. Alguém estava fazendo algo violento comigo, como se isso fosse pessoal. Eu tô bastante surpreso com a velocidade com que isso começa e o terror que o domina no minuto em que sacode. Bom, vocês estavam meio que esperando e tinham um tipo de ideia do que ia acontecer. Mas normalmente na vida não se tem ideia alguma. Existe aquele empurrão inicial e depois a ação de sacudir de um lado para o outro. Não dá para fazer nada a não ser se proteger. Bom, esse é o ponto. Se sabendo o que vai acontecer é assim assustador, imagine só estar na sua sala e de vendo repente... TV. Bam! O que passa pela minha cabeça é o que aconteceria em Los Angeles neste momento se isso tivesse acontecido na cidade. Bom, muitas coisas ruins. E é claro, outra coisa de que falamos é que não haveria incêndios depois, porque se as linhas de gás se romperem, como eu disse antes, é problema. Tremores secundários? Tremores secundários. Isso pode continuar por semanas. Nossa. Os Hopes previram grandes tremores de terra e eu espero que eles errem. E mesmo com códigos de construção, gente, não estamos prontos para isso. Eu sei que existem prédios velhos que eles tentam adequar, mas não tem jeito. Sabe, depois do terremoto no Haiti, em janeiro de 2010, teve muita conversa na internet sobre como o Nostradamus tinha previsto tudo aquilo. Previsto terremoto no Haiti? Tinha previsto terremotos muito fortes, então nós vamos examinar Nostradamus. Bom, tá legal. Sempre que se fala sobre profecias, previsões, destruição, alguém sempre lembra de Nostradamus. Mas me acompanhem agora. Quando começamos a combinar Nostradamus, os Hopi e os Maias, começamos a ver que, apesar de estarem em partes bem diferentes do mundo, todos eles tinham incrivelmente ideias parecidas sobre o fim dos nossos dias. Eu sou uma cientista, eu sou muito lógica, sou uma engenheira, eu não acredito nisso de Nostradamus e o livro das revelações, mas depois de experimentar isso e de pensar sobre o que pode acontecer, eu vou examinar qualquer coisa que me dê alguma pista do que está por vir. O que estamos decifrando é a capacidade de prever o futuro. Então, como sabemos, o mais famoso profeta de eventos futuros foi talvez Nostradamus. O famoso vidente fez mais de 1000 previsões e metade delas já aconteceu. Eu realmente quero que o Bud, a Christine e o Scott vejam o que ele previu e acertou e como isso se liga às outras profecias do fim do mundo. Centro, Los Angeles, Califórnia. Nostradamus tem um bom índice de profecias do passado que se tornaram realidade e se concretizaram. Com base em suas previsões anteriores, existe muita probabilidade de que suas previsões futuras serão exatas. Victor Baines. Então, só para examinar os sucessos dele, o que ele previu e realmente aconteceu? Ele previu muitas coisas que aconteceram, como a Revolução Francesa, a ascensão dos 3 anticristos, Napoleão, Hitler e um terceiro que ainda não surgiu.
Ele previu o grande incêndio de Londres. Ele entrou em muitos detalhes sobre os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Ele até previu o Holocausto. Bom, eu quero perguntar, essas são previsões escritas literalmente ou são saltos de interpretação que nós fazemos? Suas quadras, como ele chamava suas previsões, são versos de 4 linhas. E nessas 4 linhas ele afirma de modo inteligente suas previsões em maneira simbólica. Sim, que tipos de coisas Nostradamus previu em relação ao fim do mundo? Bom, uma das coisas que Nostradamus escreveu foi que a 48 graus de latitude, que é meio que a região do celeiro do mundo, Isso, é. em todo o mundo, ele disse que os peixes no mar, rios e lagos irão cozinhar. Bom, isso significa que a Terra vai se aquecer. Se o aquecimento global for real, algo desse tipo vai acontecer. Então teremos más notícias no futuro. E poderia não ser literalmente cozinhar, mas ele poderia dizer que é quente demais para viverem. Poderia ser literalmente cozinhar, poderia ser uma expressão figurada, ou poderia ser guerra nuclear ou algo assim que poderia causar isso. Sim. Seriam precisos alguns graus a mais para poder cozinhar salmão no oceano, não acha? E nós estaríamos mortos, então... E sobre os desastres dos quais ele falou, isso é, parece que estamos tendo mais terremotos. Em 2004, na Indonésia, houve uma onda de tsunami com 30 metros de altura, resultante do grande terremoto que foi previsto na quadra 3/3, e 150 mil pessoas morreram. Sabe qual foi a previsão mais exata de todas? Em Rock 3, quando perguntam a previsão para a luta e o Sr. T diz: dor. Ele é o número 1. Nostradamus é o número 2. Mas com muita boa vontade, parece que Nostradamus previu alguns eventos que aconteceram. Porém, o que eu realmente quero saber é: quais são as similaridades com as profecias do fim do mundo dos Hopi? Muitas pessoas têm especulado que Nostradamus pensava que o mundo acabaria em 2012 e que ele escreveu isso nas previsões, mas o fato é que ele realmente não disse que o mundo vai acabar em 2012. Ótimas notícias. Gostei da notícia. Então, quanto tempo Tô até temos? planejando uma festa. Certo. Ele disse que o mundo vai terminar em 3797 com pedras em chamas vindas dos céus que bombardearão a Terra. Pedras em chamas vindas da atmosfera poderiam ser um asteroide ou um Isso, cometa? asteroides e cometas, com certeza. Ouviram o que eu disse? A profecia de Nostradamus de bolas cadentes de fogo não é similar à profecia da estrela azul dos Hopi. Se lembre que essa é uma previsão de um povo antigo que coincide com a de um francês da Europa na Renascença. O assustador é que a NASA descobriu uma estrela azul muito similar. Então o Bud, a Christine e o Scott vão encontrar um astrônomo para descobrir exatamente qual o rumo da estrela. Planetário da UCLA, Los Angeles, Califórnia. Acho que estão falando da HE-0437. É um objeto incrível. Talvez 1 em 1 milhão ou 1 em 1 bilhão. Matt Malcolm, professor de astronomia. E por que azul? É por causa da velocidade? É azul não por causa da velocidade, mas porque é uma estrela massiva relativamente jovem e muito quente. Objetos quentes sei. parecem azulados e isso não é incomum. O que é incomum é que já deveria ter morrido. Ele foi lançado da Via Láctea 100 milhões de anos atrás e essas estrelas não vivem tanto. Então, como é que está a 60 mil anos-luz da Via Láctea e ainda queima? Essa é uma anomalia que está intrigando vocês. A melhor hipótese, que é coerente com os dados, é de que uma dupla de estrelas teve um encontro com um buraco negro gigante no centro da Via Láctea, que fez com que elas fossem lançadas a uma velocidade muito alta, e elas estão se afastando da Via Láctea há 100 milhões de anos, e nesse processo parece que as duas estrelas se fundiram em uma só. Então está durando mais do que seria o normal. Então talvez existam estrelas azuis. Eu fico preocupado quando astrônomos concordam com as profecias Hopi, mas adivinhe só. Essa não é uma questão de se alguma coisa vai atingir a Terra. É uma questão de quando. Se lembre da previsão do Sr. T em Rock 3. Dor. O homem sempre buscou respostas para as maiores questões da vida. Por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? E como tudo isso irá acabar? Os Hopi do Arizona não são exceção. Eles previram há muito o fim dos tempos. E essa previsão inclui a existência de uma estrela azul que atingirá a Terra com resultados cataclísmicos. O mais assustador é que a NASA descobriu uma estrela bem parecida. Planetário da UCLA, Los Angeles, Califórnia. Uma dupla de estrelas teve um encontro com um buraco negro gigante no centro da Via Láctea, que fez com que elas fossem lançadas a uma velocidade muito alta. E elas estão se afastando da Via Láctea há 100 milhões de anos. E nesse processo, parece que as duas estrelas se fundiram em uma só. Então está durando mais do que o normal.
Mas isso não significa que seja uma ameaça para a Terra. O motivo principal é que está muito longe e também está se afastando a uma velocidade muito alta. Provavelmente atingiu a velocidade de escape e não vai voltar à nossa galáxia. Mas é possível que ela retorne. Se ela fosse retornar, demoraria centenas de milhões de anos. Não devemos nos preocupar com estrelas azuis? Então com que devemos nos preocupar? A coisa que realmente me preocupa mais está muito mais perto de nós. Estamos em um sistema solar muito confuso e o anel externo tem bilhões ou trilhões de cometas. Estamos muito longe do cinturão de asteroides e existem milhões de asteroides, alguns dos quais cruzam a órbita da Terra. Essa é uma ameaça imediata. Com que tamanho de cometa ou de asteroide nós devemos nos preocupar? Tamanho de um carro, de uma casa? Os asteroides que têm o tamanho de um carro serão destruídos ao passar pela atmosfera da Terra. O que a maioria das pessoas não percebe é que uma partícula microscópica de poeira a 15 ou 30 km por segundo tem uma incrível quantidade de energia. Claro. Pode causar um flash visível a quilômetros. Algo como um pedregulho será uma bola de fogo nessa velocidade. E algo que tenha 100 metros de diâmetro pode atingir um estado inteiro. O que aconteceria se um desses asteroides atingisse o oceano? Isso seria ainda pior do que atingir a Terra, e é mais provável, pois temos muitos mares. O problema é que, quando a energia foi depositada em um segundo, irá vaporizar quilômetros cúbicos de oceano. O que acontecerá um segundo depois é que o resto do oceano irá preencher esse grande buraco e começará a mover-se para lá e para cá na escala de todo um oceano. O que acontecerá com as pessoas na costa? Elas verão uma parede de água com centenas de metros de altura indo em sua direção, e depois se afastando e vindo para elas de novo. Centenas de metros? Sim, centenas de metros de altura, e isso por causa do grande buraco produzido pelo impacto inicial. É um tsunami muito maior do que qualquer um que tenha sido visto na história humana. Por exemplo, se acontecesse no Atlântico, toda a Flórida ficaria sob água. Então se lembre, os Hopi não só previram que uma estrela dos céus cairia na Terra, eles também previram grandes inundações. Mais uma vez, a ciência e as profecias dos Hopi juntas se alinham perfeitamente. Há uma profecia Hopi da tribo Hopi do Arizona que diz que eles vão acordar e ver água, ou seja, tudo vai ser inundado. Eles estão bem altos ali, uma grande altitude. Eu senti arrepios com isso quando você estava falando, porque eu lembrei do que o Bertrand nos disse. Eles sabem algo que não sabemos? Acho que eles têm uma percepção de que as coisas são um pouco mais perigosas e transitórias do que estamos acostumados a pensar. A profecia Hopi também descreve uma estrela azul. Os cometas também parecem estrelas azuis? Sim, parecem. É mesmo? Um cometa, quando se aproxima do Sol, é uma rocha gelada. É a primeira vez, provavelmente, que sente algum calor ou luz solar em milhões de anos. E é muito frágil quando exposto a toda essa radiação. Assim, ele começa a evaporar e depois cria essa grande nuvem de gás com milhões de quilômetros. Ela brilha à luz do Sol e pode parecer azul. Então, quando alguém diz que o mundo pode acabar porque foi atingido por uma estrela azul, existe alguma evidência científica de que é possível? Sim. Se com estrela você quiser dizer uma luz nos céus. Sim, acho que um cometa seria possível. Qual é a chance de um cometa ou um asteroide nos atingir? É só uma questão de quando. Porque... Espera, você disse... Desculpe. Que é só uma questão de quando? Eles estão continuamente mudando suas órbitas e, como eu disse, alguns dos asteroides que conhecemos estão cruzando a órbita da Terra agora. Então é só uma questão da próxima vez em que ele estiver cruzando e a Terra estiver ali... Bem, seremos atingidos. Felizmente, isso é bem raro, mas... Ainda bem que é raro. Mas isso aconteceu várias vezes na história, dá pra ver as evidências. Existem centenas de crateras de impacto de meteoros que se formaram desse jeito. Sim. E também das mais antigas que se formaram, só temos evidências indiretas. Pode ter havido extinção em massa, por exemplo, dos dinossauros. Então, se uma estrela azul ou um cometa nos atingir, o que acontecerá? Será o fim do mundo? Depende do tamanho. O que matou os dinossauros e milhares de outras espécies deve ter parecido o fim do mundo. Seria o fim da humanidade. Os Hopi previram e agora um cientista está dizendo que não é só possível, mas é inevitável que um grande asteroide atinja a Terra. Mas isso pode não acontecer por milhares ou milhões de anos no futuro, mas alguns dizem que será antes. Existem outros que acreditam que o verdadeiro apocalipse pode acontecer por nossa causa. Existem muitas previsões de como o mundo irá acabar. Os maias tinham o que chamavam de um calendário longo, que simplesmente termina em 21 de dezembro de 2012. A profecia da tribo Hopi do Arizona é um pouco diferente.
Eles veem 9 sinais que acontecerão à humanidade e irão assinalar a chegada do fim dos dias. Alguns desses sinais já aconteceram, incluindo as 2 guerras mundiais e até mesmo a invenção da internet. Muitas pessoas acreditam que os recentes vazamentos de óleo são um dos 9 sinais. O Bud, a Christine e o Scott encontraram a jornalista Mary Ann Tobin, que é uma das que acredita bastante nesta profecia. Centro, Los Angeles, Califórnia. Bom, sempre haverá pessoas que acreditam que é uma coincidência. Mary Ann Tobin. Mas esses vazamentos foram descritos muito nitidamente 2000 anos atrás. O livro da Revelação diz que havia um fogo gigante que caiu no mar e 1/3 dos barcos foram destruídos e 1/3 das criaturas vivas do mar morreram e o mar se transformou em sangue. Quem voasse sobre o Golfo do México durante o auge da crise poderia realmente dizer que 1/3 das águas parecia sangue. Isso descreve um vazamento de óleo como se alguém 2000 anos atrás tivesse visto uma imagem de como o Golfo do México ficou quando a Deepwater Horizon começou a derramar óleo. Rios de sangue, 1/3 dos barcos destruídos, a frota pesqueira da Louisiana foi paralisada pelo vazamento da Deepwater Horizon. Eles não se recuperaram economicamente ainda. Qualquer um desses vazamentos de óleo poderia se tornar uma monumental catástrofe que mudaria o mundo de repente. Como? Um bom exemplo é o Poço BP. Esse poço estava sob tanta pressão que era quase matematicamente impossível pará-lo. Foi por isso que tiveram que colocar cobertura sobre cobertura para isso. E depois tiveram problemas como ameaça de explosão no poço de alívio. Se o poço de alívio falhasse, o Poço Macondo poderia ter literalmente cavado o leito oceânico, causando um tsunami que teria atingido Texas, Flórida, Louisiana e Alabama. Verdade? Com certeza. Um tsunami de óleo? Eu tenho algumas imagens aqui de vazamentos de óleo que ocorreram nos últimos 30 anos. Deepwater Horizon, o mais recente, Golfo do México, 20 de abril de 2010, 680 milhões de litros de óleo foram derramados. Isso certamente mataria os peixes. O vazamento de Belver, na África do Sul, em 1983, 300 milhões de litros de óleo vazaram. Se pensarmos no efeito cumulativo, é assustador. O vazamento no Golfo Árabe do Kuwait, em janeiro de 1991, 2 bilhões de litros de óleo derramados. Ai. Ouvimos que os Hopi previram águas negras. Nostradamus previu peixes vindo em grandes ondas e formando águas estranhas, oleosas e horrendas. Estamos brincando com a natureza, de uma forma que os seres humanos não deveriam mesmo brincar com a natureza. A ideia de que os vazamentos são um sinal de que os oceanos estão esquentando, honestamente eu acho um exagero, mas eu concordo. O vazamento do Golfo foi horrível e devastador. Esse é meu estado natal e, segundo Mary Ann, poderia ter sido muito pior. O envenenamento dos oceanos é certamente parte da profecia Hopi, mas conheço pessoas que têm dificuldade em acreditar nisso. É hora de ligar para o Brad e contar o que descobrimos. Alô, Brad? Como vai o fim do mundo? Bom, o fim do mundo está chegando, isto é, segundo os Hopi, a Bíblia cristã, o Alcorão, Nostradamus e... É um pouco perturbador eles dizerem coisas tão parecidas. Essa é uma daquelas horas em que não queremos que ninguém concorde. Porém, até esse momento, sabe, vocês passaram muito tempo vendo o que as pessoas disseram no passado. Eu quero ver o que estão dizendo agora. Tá. Eu descobri um homem que é chamado de Nostradamus atual. Ele mora e trabalha aqui nos Estados Unidos. Esse homem tem sido contratado pela CIA para prever o resultado de importantes eventos globais. E, segundo eles, tem conseguido 90% de acerto. Eu quero conhecer esse cara. Eu entendo você, mas eu vou te dizer uma coisa. Ele não vai falar com a gente não, porque é um gênio recluso. Mas existe uma repórter que escreveu artigos sobre ele. E ela pode dar mais detalhes para vocês. Isso seria ótimo, Brad, eu também fiz uma pesquisa independente sobre essas coisas chamadas robôs da web, que aparentemente são programas de computador que podem prever o futuro com alguma precisão. Eu adoro o robô da web. Eu, na verdade, conheço alguém que trabalha com o inventor do robô da web. Então, Bud, se você quiser, eu posso colocar você em contato com ele. O nome é Mel Fábregas. Valeu, Brad. Legal, eu falo com você depois. Ouvimos falar de um Nostradamus moderno que usa matemática e ciência para fazer previsões tão precisas que a CIA o utiliza. Quem é esse cara? Bom, ele se chama Bruce Bueno de Mesquita e é professor de Ciências Políticas na Universidade de Nova York. Julie He Mayo.
Ele usa um ramo da matemática chamado teoria dos jogos. A ideia é que as pessoas são muito previsíveis, que elas fazem o que querem e que tentam obter o que querem. Então, como ele realmente faz isso? Como usa matemática e ciência para prever o comportamento humano? O que ele faz é que ele identifica os jogadores e descobre quanta influência tem, quanto se importam e o que querem. E o quanto são teimosos. O quanto são teimosos? O quanto são teimosos. Adorei. E dá pra determinar o grau em que alguém é teimoso? Ele chega a um número, é isso. É como uma escala de 0 a 100. Então, o que Mesquita fez foi construir um modelo que prevê o resultado realmente de qualquer tipo de negociação. Com um computador, ele monitora todos os jogadores e olha o modo em que todos se influenciam mutuamente. Quais as previsões que ele fez e que realmente aconteceram? Ele previu que Andropov sucederia Brezhnev quando Andropov nem estava sendo cogitado por ninguém. Ele previu 2 anos antes do fato que Daniel Ortega e os sandinistas seriam depostos pelo voto. Eu posso ver por que a CIA utiliza, porque quem vai governar um país é extremamente importante para nós. Ele previu que o governo chinês cairia 4 meses antes da Praça Tiananmen. Além disso, 12 anos antes da China retomar Hong Kong, ele previu não só que isso aconteceria, mas no modo exato como aconteceu. E ele faz isso apenas com matemática? Isso mesmo, apenas com matemática. Estamos ouvindo sobre o robô da web e, aparentemente, ele pode mesmo prever o futuro. Será que você pode me falar sobre isso? É um programa de computador profético da internet. Mel Fábricas. Ele foi criado por Cliff High. Em 1997, o que ele queria fazer era prever tendências de ações. Havia muitos programas que faziam isso. Não, ele não queria medir os movimentos, queria prever os movimentos. Os criadores do robô da web, Cliff High e George Ur, guardam muito segredo de como o robô da web funciona. Mas sabemos que se baseia em uma série de algoritmos complexos e de programas com base na internet que monitoram os artigos de notícias, blogs e outras formas de conversas na internet. Cada palavra recebe um valor numérico que corresponde a alguns qualificadores, como tempo, impacto, imediaticidade e intensidade. Eles usam uma técnica chamada análise assimétrica de tendência de linguagem, que gera uma lista de previsões. Essa lista é analisada em busca de padrões. É como acessar a mente de uma colmeia, a consciência coletiva de todos que usam a internet. 2012? Como ele faz isso? Os robôs da web são pequenos espiões ou agentes. Eles vagueiam pelo mundo em muitos idiomas e procuram conversas que as pessoas estão tendo em todo o mundo. Então, depois de fazer isso de 100 a 200 milhões de vezes, eles trazem palavras destacadas. E isso é reduzido à essência quase como o mínimo denominador comum nas frações. Entendo. Então, o operador do robô da web Cliff High tem de parar e examinar essas palavras. E isso traz um significado. É como se definem as palavras. Diga que tipo de coisas o robô da web prevê ou já previu? Bom, 11 de setembro de 2001 foi a previsão que veio a ocorrer em junho de 2001. De repente, o robô da web assumiu vida própria e começou a soltar palavras como prédios, aviões, catástrofe de proporções globais e, depois de algumas semanas, podíamos dizer que 11 de setembro era uma previsão que o robô da web tinha feito. Em 2004... as palavras que surgiram do robô da web foram água subindo, Pacífico, terremoto, 300 mil pessoas mortas e aí o tsunami da Sumatra, que matou 273 mil pessoas, mais milhares de outras que ficaram desaparecidas. Eu não sei. E esse é o ponto sobre profetas e profecias. Ninguém realmente sabe, mas eu quero saber o seguinte... o que esse profeta digital tem a dizer sobre o fim dos tempos e se ele concorda com os Hopi e os Maias. As antigas profecias Hopi falam de 9 sinais da chegada do Apocalipse que irão acontecer para indicar o fim dos dias. Esses sinais são muito semelhantes às previsões feitas pelos Maias e por Nostradamus. E agora o Bud está falando com o Mel Fábricas, um especialista em robô da web. Um programa de computador que dizem ter previsto o ataque de 11 de setembro e o tsunami de 2004 no Pacífico Sul. O que eu quero saber é o que o robô da web tem a dizer sobre o fim dos tempos. Muitos grupos estão falando sobre 2012, as profecias Hopi. Os maias dizem que seu calendário termina em 21 de dezembro de 2012. Os espiões remotos não podem ver além desse ponto. O robô da web tem uma lacuna de dados, de 21 de dezembro até maio de 2013.
É um gráfico que sobe e depois desce quase que como um precipício. E não podemos ver o que acontece durante esse tempo. O que quer dizer com lacuna de dados? Bom, o robô da web não pode encontrar informações na internet. É quase como se ela estivesse vazia e não se possa achar nada entre essas datas. Poderia ser uma mudança polar, poderia ser uma explosão solar que nos levasse a tempos pré-eletrônicos. Não sabemos. Quando pensamos nessas profecias e em como elas se ligam ao fim do mundo, você acha que pode ser só uma mudança no modo em que o mundo é hoje? Bom, as profecias dizem principalmente que será o início de uma nova era. Algumas pessoas falam em catástrofe. O robô da web diz especificamente que será uma catástrofe, um cataclismo. Nostradamus fala que o fim do mundo não vai acontecer antes de 3797, o que eu prefiro. Se sobrevivermos a 2012, estaremos a salvo? Bom, segundo o robô da web, a vida não será igual ao que é hoje. Talvez isso resulte de um cometa ou asteroide, ou de um grande terremoto, ou de um tsunami. Ou talvez seja outra coisa, algo que nem mesmo as profecias Hopi puderam prever. Talvez o futuro prove que os Hopi acertaram, ou os Maias, ou o livro do Apocalipse. Mas para o nosso próprio bem, vamos torcer para todos eles terem errado. Campus da UCLA, Los Angeles, Califórnia. Ai, minha nossa. Então, vocês acham que o mundo vai acabar? Algum dia, Algum sim. dia. Sendo uma cética, eu penso, sabe, como Nostradamus podia saber tudo isso, como os Hopi podiam saber. Não conhecemos qual é a natureza da presciência, não sabemos como as pessoas sabem o futuro, mas talvez saibam. Pensávamos que adoecíamos porque os deuses estavam furiosos, ou havia uma tempestade porque, sabe, um certo deus estava bravo. Talvez haja um modo em que as pessoas possam ver o futuro, eu só não conheço mecânica disso. Obviamente não podemos evitar algumas coisas, não podemos evitar erupções vulcânicas, não podemos evitar chuvas de meteoros, nem que cometas se aproximem. Mas podemos evitar o que os nativos americanos dizem há muito tempo que não devemos fazer, estragar nosso planeta. É. Mas vocês estão assustados? Isso é, parece que algo vai acontecer em algum momento e isso pode ser uma estrela azul, ou um cometa, ou um asteroide. Como o astrônomo disse, vai acontecer. Não é se, é quando. Mas eu não tenho mais medo disso do que tenho da minha morte. Todos nós vamos morrer e não ficamos pensando nisso. Se você ficar na cama e contemplar sua morte, poderá fazer isso por uns 30 segundos antes de pensar no jantar do dia seguinte. Você tem que voltar ao mundano. Não se pode viver para sempre. Embora estivéssemos pessimistas no início dessa jornada e quase deprimidos ao ouvir todas essas coisas sombrias, acho que nós três saímos com uma atitude muito melhor do que no início. Bom, parece que alguém disse que temos uma doença terminal. Porque nós temos, como seres humanos, Isso, nós temos uma doença terminal. Tem razão. Nós seremos extintos. O problema é que eu nunca vou olhar uma chuva de meteoros do mesmo modo. É, eu sei. Eu quero capacete de proteção e Isso. quero óculos de segurança. Bom, não é Tá romântico. indo pro abrigo de bombas, Buddy? É melhor comprar bastante água. Exato. Eu me recuso a olhar para isso como o fim do mundo. Não acha que vamos cair de um penhasco? Não, eu acho que essa história ainda vai continuar e haverá um tipo de renovação, sabe? Acho que algum dia, não durante a nossa vida, um desses cometas ou asteroides vai acabar atingindo a Terra e será o fim da humanidade. Não sei se vamos poder mesmo fazer alguma coisa a respeito. Eu concordo. Acho que estamos em um certo ponto em nossa sociedade em que precisamos de algumas coisas para sobreviver. E se elas desaparecerem, luz elétrica, água, morreremos. Então podemos concordar que eu sou o otimista do grupo. É, você certo? é o otimista do grupo. Como vimos aqui, muitas dessas antigas profecias Hopi aconteceram. Mas algumas delas estão abertas à interpretação. É mesmo difícil pensar sobre o fim do mundo real. No meu caso, o mais perto que me senti do fim do mundo foi quando a minha mãe morreu. Mas como todos que perderam alguém querido sabem, a dor diminui e a esperança retorna. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre temos esperança. E no final, não é a tecnologia que vai nos salvar. É a nossa capacidade de continuar. E é essa incrível perseverança e fé que farão com que a humanidade sempre sobreviva.